Bem-vindos à nossa sala de estudo sobre os dons. Nós já passamos a lista de Romanos 12, de 1 Coríntios 12, e agora estamos vendo outros dons que estão também distribuídos no Novo Testamento. E o dom de hoje é o dom da hospitalidade. A palavra hospitalidade, ela vem do grego philoxenia, é amor a pessoas estranhas. E nós vamos meditar um pouco sobre a importância deste dom naqueles dias e a importância desse dom nos dias atuais dentro do corpo de Cristo. Então, hospitalidade é cuidar de pessoas e das suas necessidades. No livro de Hebreus, capítulo 13, versos 1 e 2, diz assim: Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Naqueles dias em que o Novo Testamento estava sendo vivido e escrito, acolher pessoas era uma prática necessária. Não havia uma rede de hospedagem ou de hotéis, então quando as pessoas se deslocavam de uma região para outra, os irmãos acolhiam outros irmãos, pessoas que eles não conheciam, mas eram da mesma fé. As casas, eles tinham marcado nos umbrais, riscado com uma ponteira, um pequeno peixezinho. A palavra peixe, no grego, é ikteos, que é uma tradução, letra por letra, de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, cada letra. E ali, quando alguém via aquele símbolozinho, batia lá e perguntava se ali tinha reunião, se ali havia culto e se alguém podia hospedá-lo porque estava em viagem, ou a trabalho, ou por tratamento de saúde, enfim. Então, essas recomendações das cartas de Paulo, falando sobre que o dom da hospitalidade é um dom do Espírito Santo, que gera a acolher pessoas estranhas, que não são conhecidas e que vão ter. Um exemplo disso, nós temos que a parábola do bom samaritano, quando Jesus ele ministra a parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10, e aquele samaritano, ele vai acolher a pessoa e vai providenciar que aquela pessoa seja colocada em uma hospedaria. No Lucas capítulo 10, versículo 34, diz assim: E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Aqui nós vamos ver que hospedar não significa apenas colocar um aposento, mas também é ajudar a cuidar das necessidades daquela pessoa, o que ela está precisando no momento. Isso inclui a palavra hospitalidade, que tem aí, na sua raiz, a palavra hospital. E o bom samaritano, ele vai providenciar, então ele não acolheu na sua casa, mas ele providenciou um lugar para aquele homem ser acolhido ou ser tratado. Então, essa questão da hospitalidade tem a ver com cuidar das necessidades das pessoas. Jesus ele foi hospedado em muitas casas. Lucas capítulo 10, versículo 38, lá diz assim: Quando ele seguiu viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Primeiro, esta casa, Jesus teve muitas vezes ali também a casa de Lázaro, onde eles constantemente paravam, e agora Marta está preparando o almoço para uma turma grande. São 13 homens que estão ali
Jesus e seus discípulos, e ela está preocupada. Então Jesus ele frequentou, você vai ler a Bíblia e vai ver que pessoas abriam a sua casa para Jesus. Zaqueu, Jesus disse, olha, hoje me convém ficar na tua casa. A palavra casa no grego é oikos, e quando fala de casa não está falando só do prédio, está falando da família, dos empregados, de todos os que moram, dos relacionamentos daquela pessoa, é o oikos. Então, hospedar é acolher e também servir as pessoas naquilo que elas precisam. Também em capítulo 10 de Lucas, versículo 7, quando Jesus envia os discípulos na missão dos 70, ele diz assim, fiquem na mesma casa, comendo e bebendo o que tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem andando de casa em casa. Então, ele mandou 70, 35 duplas, irem diretamente nas casas para pregar o Evangelho. E aí deveriam ficar naquela casa que os recebesse. Mas também deveriam bater o pó da roupa para a casa que não os recebesse, porque estaria assim cumprida a sua missão. Então, o Evangelho ele chegou a muitos lares por meio da hospitalidade. Um exemplo disso na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 16, versículos 13 e 15. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido uma mãe para mim. Saúdem a Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Então, aqui tem uma série de saudações em que a igreja se reunia nas casas. E ele está dizendo, olha, lá diz assim no versículo 10, saúdem a Péles, aprovada em Cristo, saúdem-os da casa de Aristóbulo, saúdem meu parente Herodião, saúde-os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saúdem Trifene e Trifosas, quais trabalham no Senhor, saúde também a querida Pérside, que também trabalhou, saúdem. Então, há uma série de saudações que incluem as casas, porque a igreja, ela começou nas casas, e para começar nas casas, era necessária a hospitalidade e o acolhimento. Traduzindo para os nossos dias de hoje, nós estamos falando das nossas células. Não tem como nós avançarmos sem ter um bom anfitrião. O anfitrião é aquele que recebe, que hospeda, que acolhe em sua casa um grupo de pessoas para ouvir a palavra, para orar, ser socorrida nas suas necessidades. Um anfitrião precisa ter o dom da hospitalidade. É aquele que faz com que as pessoas se sintam bem na sua casa. Que pessoas são mais importantes do que móveis. Pessoas são importantes para a salvação. E ele vê que tudo que Deus lhe deu faz parte do ministério de servir a Deus e colocar os meios, os recursos à disposição do ministério. Algumas características do dom da hospitalidade. Sente-se privilegiado em receber em sua casa. E é uma característica de uma pessoa que tem o dom da hospitalidade. Para ele é um privilégio, não é um fardo, não é eu vou receber alguém aqui na minha casa. Um evangelista, um missionário, uma célula, alguém que eu vou poder acolher e servir. Segunda característica, se não consegue hospedar em sua casa, ele procura um outro meio de acolher aquela pessoa. Às vezes ele já não está mais em condições, mas ele vai providenciar que aquela pessoa não fique fora. Eu lembro que nós fomos a Curitiba e nós ficamos hospedados nas casas para participar das conferências das células. E numa casa que nós ficamos, já havia um número grande de pessoas e a hospedeira disse, não, mas se vocês não se importam, podem dormir no meu quarto de costuras. Tinha lá umas 2, 3 máquinas de costura e nós achamos um jeito de nos colocar, dormir meio debaixo das máquinas de costura. Mas a vontade daquela irmã de nos receber era tão grande que nós tínhamos vontade de ficar, mesmo que não éramos bem acomodados. Mas o carinho, a vontade dela de nos acolher, nos fazia sempre pedir, a gente gostaria de ficar aqui na tua casa. E assim muitos ficavam lá, porque a pessoa tem esse prazer. Ela tem facilidade em fazer com que as pessoas se sintam bem na sua casa. Cria um ambiente agradável.
faz com que o estranho se sinta logo em família. Em quarto lugar, não tem preocupação perfeccionista com a arrumação quando recebe alguém em sua casa. Não, né? Não tem aquele negócio de tem que estar tudo no lugar. Ela cria um ambiente agradável, confortável, mas não é perfeccionista. Eu não posso receber porque eu tinha que arrumar isso, tinha que arrumar aquilo. Não. Acolher é mais importante do que estar tudo conforme a sua perfeição. O dom da hospitalidade também se manifesta na igreja. Aquela pessoa se sente preocupada com o visitante, quem vem num culto pela primeira vez. Quem tem o dom da hospitalidade, logo já lhe salta assim no coração a preocupação. Será que alguém foi lá cumprimentar? Será que alguém deu as boas-vindas? Um sorriso, um aperto de mão faz parte de quem tem o dom. E por último, sente preocupação com aqueles que estão afastados ou longe dos seus familiares, né? Como migrantes, como pessoas que estão, né, num outro país, estão distantes. Então ela procura criar um ambiente para suprir a ausência, a distância daquela pessoa, né? Ela chama para a sua família para dar um ambiente familiar, porque ela sente a dor daquele que está afastado da sua família, então oferece a sua família como um consolo. Então, o dom da hospitalidade foi fundamental para a igreja nascer, ser missionária, alcançar muitos lugares. E é tão interessante que as pessoas convidavam os apóstolos e os missionários para irem na sua casa, para pregarem. Nós estamos vivendo hoje um processo contrário, em que cada vez mais as pessoas estão fechando as suas casas com medo e assim impedindo de o evangelho chegar. A igreja, ela precisa ser uma casa hospitaleira, acolhedora, e os membros precisam transformar as suas casas em casas acolhedoras. Muito obrigado pela sua participação nesse canal, se inscreva e nos acompanhe até o próximo vídeo.